Companheiro Eduardo Ferraz é administrador, fundador e diretor da KTF Training Force, gerente geral da Descom Waters Materiais Elétricos, possui certificação internacional pelo Instituto da Fundação Napoleão Hill e Dale Carnegie Training. É facilitador de programas de aperfeiçoamento pessoal e profissional, palestrante motivacional, personal coach, terapeuta comportamental, master practitioner em PNL, mais de 26 graduações em programas de desenvolvimento comportamental pela Leadership Institute, especialista em comportamento humano há 20 anos, modificando vidas e ampliando resultados. Está no Lions desde 2014, nas comissões técnicas, em instruções leonísticas e palestras. Instrutor, palestrante e coordenador nas governadorias desde sua entrada no movimento leonista. Atualmente, é membro do Lions Clube Atibaia, do distrito LC5. Este é o nosso palestrante, companheiro Eduardo Ferraz. Bem-vindo, Eduardo. Eu já parei o compartilhamento e você pode compartilhar a sua tela. Abrir meu áudio aqui para ficar mais fácil. Muito obrigado, obrigado pelo carinho recebido, obrigado, Medeiros, pelo cuidado da leitura do meu currículo. Deixa eu preparar aqui o slide para vocês. Por gentileza, me informem se vocês estão vendo com qualidade o material aqui da apresentação. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Por favor, me avisem se vocês já estão vendo. Pronto. Eu tô com duas telas, então eu vou olhar para cá para poder acompanhar a tela com vocês. Ok, pessoal? Hum, Muito bem. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer imensamente a oportunidade novamente de poder contribuir com cada um de vocês, principalmente de um tema extremamente importante, que é o relacionamento interpessoal, né? Quando nós falamos de relacionamento interpessoal, é importante que a gente perceba que existem duas linhas muito importantes, que é o que nós fazemos entre as pessoas e o que nós fazemos internamente. E a inteligência emocional, ela está na fusão entre o que eu sinto, percebo e administro dentro de mim e como eu me relaciono mediante ao interagir com as pessoas. Por isso nós chamamos de relacionamento interpessoal, que é eu para com as pessoas. Então, espera aí que eu já avancei aqui sem querer. O segredo de um clube unido e eficiente, ele tende a, a dar a oportunidade das pessoas ampliarem e perceberem a importância de estreitar este relacionamento. E aqui vem um detalhe muito importante para quem está na linha de frente das lideranças, para quem está assumindo mais responsabilidades, que não é o quanto você se dá bem com as pessoas ou você se relaciona bem com as pessoas, é como você consegue interagir bem nas adversidades com as pessoas. Faz sentido isso? Então, é por isso que é importante a gente ter clareza de como nós vamos explorar melhor isso. E hoje eu quero trazer um pouco da comunicação, da relevância da comunicação, da parte sobre gerar empatia entre as pessoas, o processo de estreitar confiança entre as relações. Isso através de quatro pilares fundamentais. E eu espero que vocês possam ter aqui uma, um mergulho bem interessante. Nós temos pouco tempo, porque um conteúdo como esse, para vocês terem uma ideia, é um simpósio aí de mais ou menos 25 horas para mais. E nós vamos fazer aqui um pocket de 40 minutos com vocês. Então, minha sugestão é, para quem puder, papel e caneta na mão, para poder anotar os insights que vão saindo ao longo da nossa trajetória, para depois, se não for nessa oportunidade, numa próxima, a gente poder discutir
esses insights, essas trocas que vão ser extremamente relevantes. Muito bem. Para que a gente tenha uma visão mais ampliada, simplificando o relacionamento interpessoal, é a junção de três polos importantes: a comunicação, a empatia e o respeito. E muitas vezes a gente consegue ter empatia, mas às vezes nos falta comunicação. E quando falta comunicação, o respeito às vezes deixa a desejar. Porque o respeito está na interpretação da comunicação. Quem aqui já não ficou num vácuo com alguém inconscientemente ou sem a intenção? Tá falando com a pessoa de repente se distraiu, já foi falar com outra pessoa, e aí você fica assim meio que, e agora? Né? Ela faltou com respeito comigo, ela não faltou? Então, a interpretação é muito importante nessa questão. Por isso que entender a mecânica dinâmica que influencia essa questão de conseguir uma colaboração. Lembre-se, nós estamos falando de lidar com líderes. Então, hoje nós temos vamos assumir um cargo de liderança, uma responsabilidade para lidar com líderes, pessoas que se destacam na sociedade, pessoas que já têm uma certa autonomia, pessoas que já têm uma condução, têm liderados no cotidiano. Então, lidar com este público que é extremamente exigente em algumas questões, traz alguns desconfortos, porque cada um tem seu ponto de vista e muitas vezes respeitar essas diferenças pode gerar um certo nível de atrito nas relações. E como fazer isso de uma forma olhando para fora da ilha e tendo a responsabilidade de fazer isso adequadamente? É isso que eu quero propor para que a gente possa trabalhar fortemente a nossa questão do relacionamento interpessoal. Então, a comunicação é a base para um entendimento mútuo. Então, eu falo, a pessoa entende, ela responde. A empatia, que é empatar sentimentos, estar nivelado. E quando eu falo de empatia, uma das coisas fundamentais para se gerar uma boa empatia é o olho no olho, muitas vezes. É quando você está ali conectado com a pessoa, porque isso também agrega valor e empata sentimentos. Então, isso faz muita diferença. E eu vou ser bem honesto com vocês. Do pouquinho que eu provei desse LB4, empatia não é um problema, porque vocês têm uma grande habilidade de ser empático com as pessoas. Talvez precisamos lapidar um pouco mais a comunicação, e isso é uma coisa natural. Todos nós precisamos estar atento, porque em algum momento a gente pode correr o risco de não de fletar com a falta da comunicação, e aí pode parecer algum tipo de desrespeito com as pessoas. Perfeito? Para quem faz sentido, faz joinha na tela. Não precisa nem abrir o áudio. Faz sentido? Joinha? Beleza, a gente vai se comunicando aqui. Muito bem. Para isso, eu quero trazer novamente o conceito que eu apresentei para vocês lá na nossa convenção, que são os princípios de personalidade agradável. Mas, Eduardo, por que você vai falar sobre isso de novo se você já falou? Porque agora eu quero trazer um plus, né? Então, a gente viu a informação, agora, beleza, como é que eu faço para aplicar essa informação num nível de responsabilidade, num nível de liderança? Então, tornar uma pessoa mais amigável é uma responsabilidade de um líder. Todo líder ele precisa ter clareza de que o compromisso para se ser mais agradável, de se tornar mais amigável, é do líder e não dos seus liderados. E esse compromisso é pessoal. E não é só com quem você se dá bem, ou aquela pessoa que é extrovertida, dinâmica, ou aquela que faz tudo o que você pede. Não. É de forma global. Porque ser empático, ter uma personalidade amigável é uma decisão. Tudo bem até aqui? Lidar com quem a gente gosta é muito simples. Com quem a gente tem a diversidade, aí que vem o grande compromisso. Por isso, o primeiro ponto
é sempre chamar as pessoas pelo nome. Então, valorizar o nome das pessoas é fundamental. Aqui eu vou passar bem rapidinho. Se tiver alguma dúvida, depois eu tiro ao longo da nossa. No finalzinho, eu abro para perguntas e respostas, tá ok? Então, o segundo é parar de ser ranzinza. Porque a ranzinzice habita dentro da gente. Todo mundo é ranzinza. Todo mundo, sem exceção, é ranzinza. Alguns quando estão com fome, outros quando estão com sono, outros quando estão cansados, outros quando estão atarefados demais, alguns por algumas particularidades comportamentais acabam sendo ranzinza. E é por isso que nós temos que ter muita clareza sobre isso. E como eu falei na palestra, é só você imaginar aquela rã de cor cinza, porque é assim que a gente fica. E a gente não se percebe. Ranzinzice e mau humor andam de braços dados. Então, se você tem alguma particularidade que já te deixa de mau humor, tenha certeza que você, em algum momento, está sendo ranzinza. E como que a gente faz para evitar isso? Evitar é trazer para a consciência. Se eu sei que quando eu estou com fome eu saio mordendo alguém, opa, deixa eu me alimentar antes de de algum evento, de alguma coisa, de algum relacionamento. Olha, eu quando fico com sono, eu fico mal-humorado, eu não fico, durma com uma qualidade melhor quando você vai, principalmente quando você tem que interagir com mais pessoas. No tete a tete, no dia a dia, a gente consegue contornar, mas quando você é a vidraça, tem que tomar cuidado, porque a pedrada vem. Então, quando você está no holoforte, vocês estão se preparando para ser líderes dentro do Lions, como presidentes e cargos de responsabilidade, você precisa saber articular isso com qualidade. Então, se autoconheça. Sócrates já dizia, conheça-te a ti mesmo, porque daí você consegue ter um bom balizador. Tudo bem até aqui, pessoal? Muito bem. Depois, pare de tentar modelar as outras pessoas, porque é muito comum a gente querer que a pessoa performe da forma como a gente faz, da maneira como a gente faz. E muitas vezes isso não vai acontecer. Na grande maioria das vezes, isso não vai acontecer. E aí isso vai gerar frustração, porque criamos uma certa expectativa. É muito natural. Quando você conhece a pessoa socialmente, quando você está ali conhecendo a pessoa socialmente, num evento, a pessoa é divertida, a pessoa é alegre, a pessoa é brincalhona, mas no dia a dia, no cotidiano, na hora do vamos ver, às vezes não é tão bom assim. E é nessa hora que eu tenho que entender que eu não posso ficar modelando, esperando que a pessoa seja como eu sou, porque daí eu crio uma expectativa. E lembre-se, quando eu gero uma expectativa, a frustração anda de igual ou maior do que a minha expectativa. Então, ter consciência do que eu posso esperar e do que eu posso prover com essa pessoa é nossa responsabilidade e não na pessoa. Então, quando alguém falhar com você, acredite, ela não falhou sozinha. Em algum momento, nós é que deixamos algum aspecto de fora. Por isso, não tente modelar. Direcione a pessoa a fazer aquilo que você deseja com um pouco mais de habilidade, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Controlar a crítica é fundamental, porque a crítica ela não vai trazer nenhum benefício nesse processo. E aqui eu vou deixar bem claro e volto a repetir e vou falar quantas vezes forem necessários. Crítica construtiva não existe. Se você tem um aspecto se te ensinar, ou você estudou, ou você viu em algum lugar que crítica construtiva pode agregar algum valor, acredite, os estudos provam que você está extremamente equivocado. Porque a crítica é crítica. Ninguém gosta de ser criticado. Nós gostamos de ser orientados. E orientação, ela não começa de uma forma incisiva, dolorida. A orientação começa de uma forma mais agregadora. Então, você chama a pessoa para um bate-papo informal,
trazendo uma qualidade dela, traz o ponto principal da onde é a observação de mudança que você deseja, mas não fale da pessoa, fale para a pessoa. Não fale dela mesmo, olha, você está não sei o que, você precisa melhorar isso. Isso não vai te trazer empatia, isso não vai gerar o resultado que você precisa. O que vai fazer a diferença é você falar da situação. Eu espero, eu conto com você, porque situações como essa eu vejo que você tem condições de gerir, condições de a competência necessária para me dar o apoio necessário. Essa conversa agrega valor. E é por isso que eu estou aqui trocando essa experiência com você, para que a gente possa achar em conjunto aqui uma solução e não tomar cuidado para não ficar dando lição de moral, para falar, porque ele era assim, que as pessoas mudam, o mercado muda, as coisas mudam. Faz sentido o que eu estou trazendo para vocês? Porque isso é gerar empatia dentro do processo. Então, controle a crítica. Eu gosto de dizer controlar, porque não dá para eliminar. Porque se desse para eliminar, nossa, a gente faria isso. Mas não dá para eliminar a crítica. Dá para a gente controlar. Acredite, os nossos pensamentos também criticam. E se eu consigo pensar na crítica, eu consigo falar na crítica. Nós que estamos na linha de frente liderando pessoas, eu gosto de dizer que a gente tem todo o direito de criticar alguém. Todo o direito. Você pode criticar alguém, desde que você tenha consciência do que você está fazendo e saiba que quando você critica, você tem o compromisso de achar pelo menos três qualidades naquela pessoa. Porque se ela está no núcleo que você trabalha, desenvolve, ou como nós no Lions fazemos, agregamos valor, para você orientar essa pessoa a uma mudança, você tem que trazer pelo menos três qualidades dela. Porque senão ela não teria motivo de estar ali. Lembre-se, as pessoas não entram no Lions porque elas querem. Ah, eu quero fazer parte. Não funciona assim. Funciona? Não funciona assim. Elas são convidadas a fazer parte. E é por isso que a escolha é importante. Então, quando a gente controla a crítica, a gente agrega valor. E aquelas pessoas que precisam ser orientadas têm maneiras muito melhores de se conduzir, e a gente já vai ver daqui a pouquinho. Ter um semblante agradável ou ter um sorriso no rosto é fundamental, porque isso gera empatia, agrega valor, traz as pessoas mais próximas. Mesmo em assuntos difíceis, é possível ter um semblante agradável, porque você não está desdenhando da pessoa ou sendo jocoso com a pessoa, você está falando do processo e mesmo na dor a gente consegue ter um semblante melhor. É muito melhor gerar um resultado empático para uma situação difícil do que ao contrário. Temos um problema para resolver. Vai estar todo mundo com cara carrancuda, com cara fechada, porque isso vai gerar o quê? Discórdia, vai gerar intriga. Então, olhar de um ponto neutro é fundamental. Um líder precisa estar sempre atento para olhar de um ponto neutro. E um ponto neutro faz com que ele tenha uma característica mais agregadora. Ok? Seja cordial com as pessoas, que são as palavrinhas mágicas que a gente sabe. Então, ser cordial é fundamental. Gentileza é fundamental em qualquer instância. Até para ser rude com alguém, você pode ser com gentileza. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Quando alguém precisa escutar algo mais dolorido, também dá para fazer com gentileza. Então, seja cordial com as pessoas. Bom dia, boa licença, boa tarde, boa noite, como vai você? Bom fim de semana, boas férias, seja bem-vindo. Então, volto a dizer. Número 6, cordialidade não é um ponto de desafio para o LB4, pelo que eu pude perceber e sentir. Vocês são muito cordiais. E isso é que dá o valor, a pungência que vocês têm, a força que vocês têm hoje nas lideranças e principalmente na equipe que compõe o LB4. Então, Cíntia, você está com uma equipe muito boa
para a tua gestão e pode cobrar isso dessas pessoas porque eles têm de sobra essa cordialidade. Prestar atenção aos detalhes é fundamental, porque é aqui que corre o risco dos deslizes. Então, você está vendo uma pessoa mais amuadinha, vai lá, dá uma atenção para a pessoa. Está vendo uma pessoa muito, opa, eu sou isso, eu sou aquilo. Vai lá também, dá uma atenção para ela, que às vezes todos os extremos requerem atenção. Faz sentido isso? Tudo que é extremo requer um pouco de atenção. Ou para o lado muito bom, ou para o lado muito ruim. Porque daí a gente vai trazendo para o equilíbrio. E não tem como trazer as pessoas para o equilíbrio se eu não prestar atenção aos detalhes. Falar de coisas que interessam a outra pessoa e ouvir atentamente, que é a base do nosso bate-papo de hoje, como líderes e do relacionamento interpessoal. Então, daqui a pouquinho eu vou trazer mais conteúdo mais profundo para vocês. Faça algo diferente que agregue valor, que não espere um evento para poder agregar valor às pessoas. Uma ligação, um bilhete, uma mensagem, um detalhezinho qualquer. Isso gera uma credibilidade inalcançável muitas vezes para as pessoas comuns. Então, nós que estamos na linha de frente, está vendo alguma coisa, está desviando alguma coisa, vai lá, uma coisa simples, um bilhetinho que você manda para a pessoa, um detalhezinho que você coloca para a pessoa, isso vai agregar um valor absurdo. Quem não gosta de ser acolhido? Todos nós gostamos de ser acolhido. Então, faça algo diferente que agregue valor. E por último, dê valor a outra pessoa e faça isso com sinceridade. Dar valor às pessoas é fundamental. E aqui vem um exercício muito difícil, mas extremamente crucial, que é evitar o Mas julgamento. não é no grupo. Ah, seja que. Evitar o julgamento. Então, cuidado para você não entrar naquele processo de julgar as pessoas antes de conhecê-la. Eu falo que dentro de um grupo seleto de líderes, nós não podemos julgá-las, nós temos que estar num ambiente seguro para compreendê-las, entendê-las e direcioná-las. Porque se eu entrar com o campo de julgamento, Esse preparo desses dados, a essência da minha liderança. Então é fundamental que a gente tenha consciência para fazer isso. E esses 10 itens se chama diplomacia. Então, se eu quero ser um diplomata e agregar valor, tratar de assuntos difíceis muitas vezes, mas com leveza, é acompanhar esses 10 pontos fundamentais, tá? Então, se alguém puder depois ter isso, printa, guarda, deixa ali, coloca como uma espinha dorsal, para que vocês possam ter clareza de toda vez que eu tiver que me comunicar com alguém, eu preciso respeitar essas pequenas regrinhas. E vocês verão a mudança que vai ter na parte da forma de se comunicar com as pessoas, de agregar valor às pessoas. Muito bem. Os 4 pilares para se ter um grupo unido é bem simples, bem prático, bem direto, bem dinâmico. O primeiro deles é a comunicação, a importância de ouvir e ser ouvido. O segundo é a empatia, como eu comentei, colocar-se no lugar do outro e fortalecer os vínculos, porque é muito difícil se colocar no lugar da outra pessoa. A gente fala de boca para fora. O difícil é se colocar. Por quê? Porque todos nós, individualmente, temos o nosso próprio mapa de mundo. Então, se eu tenho uma condição de vida mais confortável, uma acessibilidade mais confortável, uma situação mais confortável, a minha mentalidade vai ser uma. Se eu venho de uma situação mais difícil, com recursos menores, com situações menores, a minha mentalidade vai ser outra. E nós, como líderes, se a gente conseguir observar isso com clareza, se colocando no lugar do outro, a gente vai conseguir equilibrar e tratar isso de uma forma mais empática. A gente vai empatar esses sentimentos. Porque empatia é empatar sentimento.
Muito bem. Respeito e cooperação. Fundamental e extremamente desafiador, principalmente quando você está lidando com líderes. Porque todos têm a sua opinião, todos têm seu ponto forte, todos têm o seu olhar determinante. E não é fácil gerir um time de líderes. Só é possível quando eu me coloco fora da ilha e quando eu observo em terceira pessoa como trabalhar individualmente com cada líder sem excluí-lo do conjunto. Muito bem. E confiança, né? Que é a base de um time unido e eficiente. E confiança se consegue com o tempo. Ninguém cria confiança do dia para a noite. Então, cuidado para não perder aquilo que é construído durante anos. Porque para se conquistar é difícil e para se perder é muito fácil. Uma palavra inadequada, uma interpretação mal feita, um olhar mal colocado pode te colocar em saia justa e pode te deixar vulnerável dentro do processo. E se porventura, em algum momento, você for acometido de uma consciência de que você errou em algum momento, minha sugestão é: reconheça rápida e enfaticamente. Reconheça seu erro rápido e enfaticamente. Não espere, porque todo mundo é suscetível a erro e o erro é o caminho da melhoria. Não tem como melhorar se não observarmos aonde estão os seus erros ou os nossos erros. O problema não é errar. O desafio é cometer o erro da mesma forma, na mesma situação, há de eterno. Aí que é o grande desafio, porque isso mostra que as pessoas não estão sendo orientadas e não estão tendo os resultados que poderiam ter. Por quê? Porque não estão sendo bem conduzidos. Tudo bem até aqui, pessoal? Joinha na tela, ok? Muito bem. Para isso, eu quero falar um pouquinho sobre o ciclo do, da comunicação, que tem como base o relacionamento. Então, quando nós falamos, deixa eu até aproveitar aqui e trazer mais um ponto aqui, eu já vou falar sobre os níveis de escuta também, mas eu quero me ater a essa parte tão importante dos pilares que é a comunicação. Essa imagem todo mundo está vendo com qualidade, todo mundo vendo com clareza. Então, o que tem no centro dessa imagem? A palavra relacionamento. Então, uma boa comunicação, ela é o fortalecimento do relacionamento. Então, numa boa comunicação, eu tenho o emissor e eu tenho o receptor. E aonde estão o maior desafio? É porque você pode perceber que quando eu passo uma informação, eu como emissor estou me comunicando, a outra pessoa ela está recebendo a informação. Mas será que ela está recebendo da forma como eu estou passando? E aí que vem os gaps. Porque tá vendo aqui, ó, quando eu tenho uma mensagem, eu estou passando uma mensagem, eu tenho os filtros. E é aqui que mora o perigo do processo. É nos filtros. E é sobre os filtros que eu quero trabalhar com vocês aqui. Porque a responsabilidade da comunicação chegar como se deve não são das pessoas que recebem, e sim daquele que está falando. A responsabilidade da comunicação é de quem está dizendo. Ah, mas eu falei, a pessoa não deu atenção. A responsabilidade, ainda assim, é sua. É por isso que eu quero trazer atenção para você trabalhar os filtros, porque se você tem a responsabilidade da emissão da informação, dessa mensagem, você também consegue colher o retorno dela, que é o feedback. Feedback é o retorno da informação que você está passando. Mas isso só é possível se você estiver integralmente focado na comunicação.
E um detalhe: tomar cuidado para não terceirizar a responsabilidade. E nós, como bons brasileiros, temos uma capacidade imensurável de terceirizar a responsabilidade. Como diria um amigo meu, a culpa é minha e eu entrego para quem eu quiser. E não funciona bem assim. Então, cuidado para não terceirizar essa responsabilidade. Permitir. E é por isso Agora que, fecha. quando nós falamos dos filtros, a gente precisa se atentar da seguinte questão. Primeiro, emoções. Eu vou me comunicar, eu tenho que saber como que eu estou emocionalmente no processo da comunicação. Se eu estou irritado, se eu estou com raiva, estou ansioso, estou eufórico, porque elas podem distorcer a mensagem que é passada. Então eu preciso ter um certo nível de centralidade para poder passar a informação. E é por isso que no Lions nós temos protocolos. Por isso que os protocolos eles trazem equilíbrio na comunicação. Tem gente que fala, tem muito protocolo, não sei o quê. O protocolo, ele é uma forma de coordenar as informações. Faz sentido para vocês? E é por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado nessa parte dos filtros. O segundo deles são os nossos valores, as crenças que carregamos. Porque como emissor, a gente pode inconscientemente ou conscientemente distorcer a mensagem com base nas nossas convicções. Porque algumas pessoas vão ter características diferentes das minhas, ou gosto diferente, ou percepções diferentes, ou religiões diferentes. E aí eu vou acabar julgando, condenando, me queixando. Então, tem que tomar um cuidado um pouquinho com essas questões aqui. Esse é um outro filtro importante. O terceiro filtro é a intenção mal formada, quando o objetivo da comunicação não está claro. Você está conversando, mas qual que é o teu objetivo? O que que você quer? Então, esse compromisso é seu, não é das pessoas. As pessoas não podem intuir o que você está dizendo. Por isso que o óbvio tem que ser dito. Mas eu estou cansado de falar. O óbvio tem que ser dito, porque se ele não é dito, ele é subentendido na base do mapa de mundo de cada pessoa. E como nós interagimos com pessoas jovens, com pessoas da mesma idade, com pessoas com mais tempo que o nosso, a nossa relação às vezes muda. Por isso que eu falei lá na palestra para os Léos, deem atenção para os mais velhos, para que a gente evite de julgá-los. Porque meu avô fala 10 vezes a mesma coisa. Calma. Faz sentido isso, pessoal, para vocês? Um outro ponto é o vocabulário inadequado. E aqui a gente vai entender, muitas pessoas entendem, mas o vocabulário seria o quê, Eduardo? Palavrão? Seria palavras de baixo calão? Também. Mas também tem o outro lado. É quando eu quero estar muito rebuscado na minha fala e eu não percebo o ambiente que eu estou. Ou eu faço as minhas referências e esqueço que eu estou lidando com um público amplo e não tomo cuidado de trazer clareza na informação. Como você vai lá no campo jurídico, a pessoa de repente tá contestando algo, ele fala data vênia. Mas o que que significa isso? Até a pessoa entender o que que é, ele vai datar alguma coisa. É data? É tempo? O que que é? Então, tomar cuidado com a linguagem. Termos que as pessoas às vezes não conhecem, também tomar um pouco de cuidado. E a falta de clareza, que são mensagens ambíguas, dúbias, que a pessoa não entende bem, mas era para fazer ou não era para fazer? E aqui, ó, tem um detalhe. Na fala não é um grande problema, mas na escrita, aqui é o grande problema. Porque você tem ponto, você tem vírgula. Imagine a frase: atacar, não recuar. O que que eu quero dizer com isso?
a palavra atacar, não e recuar. Coloca ela no papel para você ver. Que mensagem que ela te passa? Nenhuma! Nenhuma mensagem ela vai te passar. A não ser que eu saiba trabalhar com a vírgula. Atacar, vírgula, não recuar. Vamos até morrer, gente. Vamos até morrer. Atacar, não, vírgula, recuar. Hoje ninguém vai brigar. Vamos voltar para casa. Faz sentido isso? Por isso que o WhatsApp é a nossa grande bênção e nosso maior vilão. Porque muitas vezes a interpretação da comunicação não está adequada para todos. Isso eu estou falando do emissor. Agora, tem um receptor também. Eu preciso checar qual que é as interpretações subjetivas que essa pessoa pode fazer ao entender a mensagem, a partir da experiência de vida dela, ou seja, o mapa de mundo que ela carrega. Para algumas pessoas, você vai falar algo, vai falar, isso é tranquilo, isso é fácil, já entendi. Para outras pessoas, vai falar assim, não, não faz sentido. Por exemplo, uma referência. Estava tendo uma corrida na Europa e nessa corrida o queniano que estava na frente, ele começou a comemorar. Ele achou que ele já tinha passado. E aí o italiano que estava atrás dele foi lá e deu uma empurradinha nele. Porque faltava, acho que 1 metro para ele terminar. Porque passava primeiro e ele já estava comemorando. O italiano estava logo atrás dele, foi lá e deu uma empurradinha. Aí ele percebeu e correu. Aí perguntaram para o italiano: por que você fez isso? Por que você fez isso? E o italiano falando: fez o quê? Fez o quê? Por que que você. Não, porque para mim ele já era campeão. Mas por que que você empurrou ele? Eu falei: não, ele já estava na frente. Ele já tinha ganhado. Mas para ele aquela mensagem não fazia sentido. Porque para ele é natural que as coisas sejam daquela ordem, naquela situação. Faz sentido para vocês? O que eu quero trazer como experiência de mundo, de vida? Porque o que para um é uma coisa natural, para outro pode ser uma coisa descabível. Para alguém que gosta de levar vantagem, é o prato cheio. Opa! Ganhei nos 45 porque o outro estava distraído. Mas que brilho tem isso? E aqui eu não estou entrando no contexto se tem brilho ou se não tem brilho, mas só para vocês entenderem a questão. Está no mapa de mundo de cada um. Então, o que para um pode ser uma vantagem, para outro uma grande desvantagem. O que pode para um pode ser certo, para outro pode ser extremamente errado. E aqui, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de se comunicar com as pessoas. O segundo, preconceitos e julgamentos prévios. A pessoa está falando e eu estou lá, não estou nem ouvindo o que a pessoa está dizendo. Eu já estou julgando ela. Mas isso aí, isso se fala bastante. Meu Deus do céu. Não entendo nada que ele fala. Mas não parou para se esforçar para ver o que ele está trazendo ou a relevância do conteúdo. Então, nós que estamos na linha de frente, quando um membro se coloca à disposição de usar uma jaula aberta, de se pronunciar, ouça com atenção, ouça de forma verdadeira. Veja se faça sentido para você o que ele traz. E não coloque seu ponto de vista, não julgue. Decante a informação primeiro e depois se coloque. Não se permita ser pressionado para uma resposta na qual você não está pronta para dizer, para você não se colocar em saia justa. E habilidade para isso nós temos. Tudo bem até aqui, pessoal? Faz sentido para vocês? Muito bem. Estado emocional, tristeza, estresse, distorção podem impedir a recepção. Você está vendo que a pessoa está melancólica, está chateada, não está no momento bom, não adianta você querer orientar aquela pessoa da forma como você quer. Então, primeiro acolhe, personalidade agradável, acolhe a pessoa, traz ela, seja um diplomata com ela primeiro e depois orienta ela para o caminho que você precisa. E a falta de atenção escutativa, que aqui é o tema que eu quero trazer agora para vocês, que é bem complicado quando a gente para de ouvir as pessoas. E a gente não faz isso consciente, a gente faz muito isso inconscientemente. Ok? Então, quando nós estamos numa comunicação eficaz, que é o coração do relacionamento, primeiro, de como eu vou
me expressar com essa pessoa? E depois, como é que eu vou receber essa informação? O primeiro pilar é ouvir ativamente a pessoa, prestar atenção de forma genuína no que o outro está dizendo. O segundo é expressar com clareza. E o terceiro é feedback construtivo. Não existe feedback negativo. É outra coisa que vocês devem ter aprendido em algum lugar, risca, porque não existe feedback negativo. Todo o processo de feedback é para orientação. E orientação é para construir. E aí tem métodos para fazer isso. Por isso que nós temos que ter clareza no processo de ouvir a pessoa com qualidade. E muitas vezes a gente está tão preocupado com o protocolo e esquece de ouvir quem está passando alguma informação. Eu estou querendo olhar o próximo passo e eu não estou ouvindo, então eu acabo ignorando. Ou eu finjo que eu estou ouvindo, porque eu faço sinal, aham, mas se a pessoa dá uma indagasse aqui, você fala, caramba, não era, entendi errado, talvez. Ou seletivamente, você só vai ouvir o que te convém, o que não te convém você fecha. E como líderes, nós não temos esse luxo de ouvir só o que queremos. Se estamos à frente, precisamos estar atentos, porque isso pode ser a ascensão ou a queda de um clube. E eu falo por mim, viu, pessoal? Que hoje eu faço parte de um clube muito piquititico. E eu estou numa luta muito intensa para não ter que trocar de clube de novo. Porque eu tenho um clube com pessoas já com uma certa idade e que não têm a mesma força, não têm o mesmo engajamento e entendimento. Então, nós temos que ser cordiais, atenciosos, acolhedores, mostrar coisas diferentes. E aqui eu não posso ser seletivamente com eles, eu tenho que estar atentamente, ou como eu gosto de dizer, empaticamente, empatando sentimentos, olho no olho, dando feedback, entendi, que bom, tá certo. Olha, deixa eu anotar isso que é importante. Ou pede para alguém anotar. Então, tenha clareza sobre isso. Eu vou disponibilizar os slides depois para vocês, tá bom, gente? Eu vi que o pessoal está bastante interessado em copiar. Eu vou deixar disponibilizado para que vocês possam estudar, tá? E se precisar de um material mais técnico, Cíntia, é só falar comigo que a gente prepara algo com mais qualidade para a equipe aqui, tá bom? Eu me coloco à disposição de fazer algo especial e personalizado para vocês, caso haja necessidade de vocês sentirem isso, tá bom? Tá? Agradecemos. É. Olha, então aqui, pessoal, isso é um ponto extremamente importante dentro desse processo. E é por isso que eu trago para vocês aqui algumas questões primordiais. E esse aqui vale a pena anotar. Então, para manter a responsabilidade das pessoas, a gente precisa ter muita clareza que a gente tem que saber conduzir as pessoas para ter o resultado que a gente quer. E tem muito líder que não sabe largar o osso, não sabe direcionar a conversa, não sabe conduzir a informação. E aí não delega, delarga. E quando você delarga, é o caminho do caos. Então, primeiro, tomar um certo cuidado para que você não fique preso à responsabilidade que você delegou. Que é esse círculo aqui, ó. Ah, deixa eu pensar a respeito, eu te informo quando. Então você nunca larga o negócio. Então, primeira coisa que você tem que fazer, coloca, checa e acompanha. É isso. O segundo ponto, quando você vai trazer uma responsabilidade, é tomar cuidado para aquilo não ficar no limbo. E aqui tem as palavrinhas mágicas aqui que você percebe. Ó, eu vou mandar um memorando, porque eu vou ver o que acontece. Eu vou pensar numa resposta aqui. E a coisa não sai da tua mão nunca. Então tem que tomar cuidado com isso. Então, uma frase que pode ajudar aqui como está? Como é que está o processo? Evitar retrabalho, gente. Então, tem que tomar muito cuidado para isso, a gente não gerar um problema sério e severo. Porque o nosso foco é criar pontes. E estabelecer responsabilidades é
criar pontes. Então é dizer para as pessoas, olha, eu sei que você pode, eu estou contando com você porque eu acho que você tem condições de fazer esse trabalho. Eu já te observei, eu vejo qualidades em você que podem fazer a diferença nesse processo. Então, agregar valor como construtor de pontes. Perfeito? Então, isso aqui é fundamental para a gente poder delegar certas responsabilidades quando nós estamos na linha de frente, para evitar de você ficar refém. Gente, eu preciso de um diretor de comunicação. Eu preciso de um diretor de marketing. Eu preciso. Aí você vê lá. Então eu faço isso. Eu faço aquilo. E às vezes você tem aquele cara que trabalha com aquilo, tem know-how, pode agregar valor, mas eu não sei delegar para ele porque me falta comunicação. Faz sentido isso? Então, explorar de forma consciente é fundamental. Saber delegar isso é importante. E, obviamente, que a gente tem que ter uma certa percepção de identificar o que eu gostaria que acontecesse quando eu delego uma tarefa ou uma função, para que eu possa mensurar isso adequadamente, com pequenos desvios. Para não. O que é que acontece muitas vezes é o seguinte: há um ajuste, e aí eu não acompanho. Quando eu vou ver, o negócio está totalmente diferente do que a gente conversou. E aí, vão dizer assim, mas foi você que disse, você que me pediu, eu fiz o que você me pediu. Já viram isso acontecer? Só na França. Então, dar poder é fundamental para as pessoas. Agora, acompanhar é primordial. Então, aqui está um desenho básico, rápido. Então, primeiro, eu preciso ter uma ideia de desvio padrão. Então, até onde eu estou no controle, até onde está fora dos meus limites. E aí, quando você vê que a pessoa ela saiu fora dos limites aqui, tá muito evidente, opa, traz ela para a consciência com habilidade, com respeito, com dignidade, com empatia, para trazer ela para o foco de novo. E aí, essa construção que é importante, quando eu vou corrigir rotas. E para corrigir rotas, eu preciso saber que eu estou lidando com líderes. E eu não posso ser leviano de tratar de qualquer forma. Por esse motivo, é importante a gente saber lidar com essa pequena gestão de conflitos que acontece no nosso cotidiano. Que é, primeiro, identificar se existe. O segundo é saber como negociar. E o terceiro é buscar sempre um acordo mútuo entre as pessoas. Porque, companheiros, quando nós estamos na linha de frente, como líderes, o que mais vai chegar vai ser a, a forma de como conduzir as pequenas rugas que vão existindo. Quem já esteve na linha de frente sabe o que eu estou dizendo. E aí vem a diplomacia, que volto lá à personalidade agradável, que é uma coisa que agrega valor à outra. Por isso, papel e caneta na mão para vocês anotarem isso que é fundamental. Primeira coisa, para ser um líder eficiente, eu tenho que saber lidar com pessoas difíceis. E eu vou contar um segredo para vocês. Todos nós somos difíceis em algum momento. Todos nós somos geniosos em algum momento. Todos nós temos e desejamos fazer algo do nosso jeito. E às vezes, quando a gente está trabalhando em equipe, isso pode ser uma grande bênção ou um grande desafio. E é por isso que eu convido vocês a refletirem sobre essas questões. O primeiro, vou conduzir uma pessoa difícil, eu tenho que olhar em algo de bom que essa pessoa tem. Lembra que eu falei que você tem todo o direito de criticar? Mas para criticar, você tem que pensar em pelo menos três qualidades das pessoas? Porque isso te dá autonomia para você corrigir rotas. Porque isso também simplifica e facilita a tua vida. Vamos imaginar que eu estou conduzindo o Medeiros. E o Medeiros não é a simpatia que ele sempre foi. É uma pessoa respondona, mal criada, briga com todo mundo,
Você vai falar, não sei o quê, sabe? Medeiros é a casquinha de ferida. Sabe aquela casquinha de ferida que você não quer mexer e às vezes você pisca nela e fala, meu Deus, aí começa a sangrar. É o Medeiros, naquela hora. Como é que eu vou lidar com o Medeiros? Adianta eu chegar pro Medeiros e falar para ele assim, Medeiros, não tá certo, não é assim que nós combinamos. Ele vai ranhetar, ele vai criticar, ele vai dar uns pulos de 2 metros de altura, vai subir de costa na parede, E que é isso? e aí não vai dar certo. O que que eu tenho que fazer? Eu vou ter que chegar no Medeiros para conversar com ele e eu vou trazer primeiro algo de bom que ele tem, Medeiros. Olha, uma das qualidades mais fortes que você tem é a sua força de vontade, a sua determinação. E eu gosto de trabalhar com pessoas determinadas. Comecei com um lado positivo, porque quem é muito determinado às vezes é muito direto, dinâmico e não vê as coisas passarem ao redor. Então eu tenho que chegar primeiro em algo de bom da pessoa. Depois, eu tenho que evitar de apontar, colocar o dedo na ferida. A casquinha já está ali. Eu vou lá e coloco o dedo e aperto? Não adianta. Então, eu tenho que evitar de apontar os erros. Poxa, Medeiros, o jeito que você está fazendo não está certo. Não, não foi isso que nós combinamos. Eu esperava mais de você. Poxa, você é um cara inteligente. Você caramba, não era isso que eu estava esperando. Aonde isso vai agregar valor? Em lugar nenhum. Não adianta chegar para o Medeiros. Medeiros, não gostei do que você fez, não foi assim que nós combinamos. Eu estou sendo direto, estou sendo assertivo, mas isso não vai trazer o resultado. Então, eu não vou falar dos erros que o Medeiro pode ter cometido. Eu vou falar do processo. Medeiros, me conta um pouquinho como é que ficou aquela questão que você estava coordenando. Deixa ele falar, deixa ele trazer a informação. E aí eu vejo que tá fora da rota, eu vou dizer, Medeiros, que legal que você me trouxe isso. Porque eu estou percebendo que a gente precisa ajustar um pouquinho a nossa rota aqui. E eu conto com você porque eu gosto desse pulso firme que você tem nos processos. Aquilo que era um problema virou uma oportunidade para poder lidar. Por quê? Porque a gente não pode, aqui, ó, jamais envergonha outra pessoa. A gente não pode correr o risco de envergonhar as pessoas, mesmo a portas fechadas, mesmo a portas fechadas. Então, isso é importante. Tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês, tá? É, isso é importante para a gente não correr o risco dessa situação. Por isso que tem aqui, ó, permita que a outra pessoa tente novamente. Processo mais, menos, mais ou PNP. Positivo, negativo, positivo. Eu vou corrigir uma rota, eu vou ajustar alguma aresta, eu começo com o ponto positivo da pessoa. Falo pontualmente do processo que precisa ser ajustado e não da pessoa. E depois eu trago um ponto positivo novamente. Exemplo prático e dinâmico. Medeiros, eu gostei bastante do que nós fizemos aqui. Eu acho que essa dinâmica que você está fazendo está sendo rápida. Agora, Medeiros, eu preciso que você tome um cuidado aqui, porque a gente tem pessoas aqui que não estão acompanhando o processo como poderia. E eu quero que você tenha essa responsabilidade de acolher essas pessoas. Eu sei que você é dinâmico, eu sei que você é assertivo, eu sei que muitas vezes você é prático na sua condução. Eu estou traduzindo que o Medeiros é grosso, fala rápido, não está nem aí se a pessoa entendeu ou não entendeu. Ok? Olha como eu estou traduzindo isso. Então, Medeiros, com essas qualidades, essas características, eu preciso que a gente conduza isso de uma forma mais coerente. E eu posso contar com você? Você me permite a gente fazer esse trabalho em conjunto? Ah, não, pode deixar comigo, tal. Mas, Medeiros, lembre-se, acolha as pessoas. Tome um cuidado, tome um zelo com essas pessoas. Tudo bem? Eu gosto de trabalhar com pessoas como você, Medeiros. Você faz muito, você é uma pessoa muito importante para minha equipe. PNP. Positivo, negativo, positivo. Mas eu não posso esquecer que a minha personalidade agradável tem que continuar, ok? Depois. Estimule quando houver progresso e elogie o desempenho.
Medeiros, de repente, foi lá e acolheu o povo. Aquele, sabe, vamos, 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 vamos. Mudou. Pô, tá lá, tá acompanhando, tá andando do lado da pessoa. Medeiros, cara, que joia ver você fazendo isso. Nossa, que coisa boa ter. Perceber o cuidado que você está tendo. Elogie o progresso. Dê uma evolutiva no processo dele. Você vai estar vendo o pequeno Eduardo, mas ele só fez aquela hora. Não tem problema, é teu momento de dizer que tá bom. Então, enfatize as qualidades quando há necessidade, quando ao momento certo. Uma outra coisa que ajuda bastante é quando você traz referências próprias. Então, admita que você também tem erros. Admita que a sua fragilidade, que você precisa, olha, Medeiros, eu também tenho muita dificuldade. Às vezes eu até me espelho em você em algumas questões aqui. Você já foi um grande espelho para mim nessa situação, nessa situação. Então, traga o valor necessário. E ó, eu estou falando do Medeiros, mas pode ser que eu tenha mais 54 Medeiros dentro da minha equipe, dentro do meu clube. E é por isso que eu tenho que tomar esse cuidado. Lembre-se dos 3 R's: respeito pelo próximo, respeito por si mesmo e responsabilidade nas suas ações. Se eu esquecesse tudo e lembrasse só dos 3 R's, o meu caminho já vai ser muito mais adequado e suave, mesmo nas adversidades. Reza a lenda que no Balneário Camboriú um edifício estava sendo feito e o mestre de obra estava cuidando de uma equipe e chegou um engenheiro lá, depois de uma reunião, nervoso, irritado, porque a coisa não estava acontecendo como ele gostaria, e eles começaram a bater boca. E no que ele bateu boca, o engenheiro fez menção de pegar um pedaço de pau e levantar assim, ó, né? No que ele fez isso para levantar, o mestre de obra escorregou, foi se defender ou foi se afastar, tropeçou, caiu numa viga e foi perfurado. Isso não é história. Isso é uma realidade que aconteceu. E é por isso que eu digo: pondere sempre. Respeito pelo próximo. Não se permita mostrar a sua fragilidade. Eu quero dizer o seguinte: não se permita ficar irritado, não se permita ficar nervoso, não se permita ser vulnerável, porque a raiva, a cólera é uma vulnerabilidade de um líder. E você vai estar sempre tendo pessoas para provar que você não está adequado para assumir uma liderança, porque eles vão te testar na sua vulnerabilidade. Então não se permita ser vulnerável. Então, respeito pelo próximo, respeito por si mesmo, não se permita sair do seu centro, não se permita perder, seja responsável, seja transparente consigo mesmo, sem ser incisivo ou desnecessário com as pessoas, e tenha responsabilidade pelos seus atos e pelas suas ações. E por último, para que a gente possa refletir sobre esses pontos, seja educado e firme a comandar o processo. Eu quero dizer que você pode ser firme nos procedimentos. Seja firme. Não, não titubeie. Procedimento, protocolo, firmeza nos processos, sem perder a gentileza com as pessoas. Seja gentil com as pessoas. É preferível dizer um não com um sorriso no rosto do que dizer um não com raiva. Olha, eu adoraria, mas não podemos fazer isso, gente. Não, não, não dá, não posso. Então, firmeza nos processos. Protocolo, procedimento. Nós, como líderes que somos, e quando nós estamos na presidência de um clube, muitas vezes a gente vai ser persuadido a não fazer certas coisas que os protocolos dos Lions nos dão, do que a governadoria nos passa. Porque se há uma regência,
a gente tem que saber seguir. E se há um descontento na regência, precisamos também saber nos comunicar e evitar de ficar fazendo conversas paralelas. Vá na fonte, fale com a raiz, peça para ser ouvido, e aí você vai ver uma mudança muito significativa de conduzir pessoas a terem resultados e sucesso na nossa jornada. Por isso que trabalhar a motivação é importante. E no Lions a gente faz isso muito bem. Então, a gente trabalha com reconhecimento, mas tem que tomar cuidado para não ser só na hora da glamorização ali. Existe um Lions que a gente precisa conhecer, que é o Lions das entrelinhas, das atividades, dos protocolos, das responsabilidades. Aqui eu preciso trabalhar o meu reconhecimento. Aqui eu preciso trabalhar o meu incentivo. Aqui eu preciso promover colaboração, celebração. E não só nas festivas. Porque festiva é tudo bonito, gente. É bonito para quem chega, é bonito para quem está fazendo presença. Agora pode ser dolorido para quem está montando, pode ser dolorido na hora de organizar, pode ser dolorido na hora de fazer. E quando a gente fala de ações, fazer uma campanha, fazer uma campanha de saúde, fazer uma campanha de arrecadação de alimentos, toda essa parte estratégica ela pode ser dolorida. Porque na hora do vamos ver, a gente se diverte, a gente faz a coisa acontecer. Mas antes disso, a gente precisa seguir protocolo, precisa seguir processo, precisa ter normas, precisa ter procedimento. Não dá para fazer de qualquer jeito, ok? Então, gentileza com as pessoas, sem perder a firmeza nos processos. Pessoal, eu gosto muito de trazer essa questão da resiliência, porque não tem como ser um bom líder sem ser resiliente. Então, adaptar-se, superar e fortalecer é fundamental. E precisamos disso. Foi o tema da última convenção. E eu espero que isso esteja marcado no coraçãozinho de vocês, para que vocês possam ter o resultado que vocês merecem e precisam. E essa tríade é fundamental: escuta ativa, gratidão e apoio mútuo entre vocês e as pessoas. Escolha bem as pessoas que vão sentar ao seu lado, para que você possa ter uma escuta ativa, saber ter o apoio necessário, porque a gratidão é algo inerente a todos nós. Eu adoraria ficar mais 40, 50 minutos com vocês, mas o nosso tempo é curto. E o meu objetivo de tocar o coração de vocês para refletir sobre o assunto é fundamental. E antes da gente finalizar, eu gostaria de abrir para perguntas e respostas antes de fazer o meu encerramento aqui com vocês. É, alguém gostaria de perguntar alguma coisa, alguma dúvida, algum ponto de vista a ser trabalhado para que a gente possa aproveitar esse tempo? Tempo nós temos ainda? Já estouramos? Temos algum 5, 6 minutinhos? Quanto nós temos? Estouramos. Estouramos. Estouramos, bem estourado. Bem estourado. Dois pontinhos. É possível? Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma? Ninguém levantou a mão por aqui. Vocês estão Olha, vendo por aí nas outras telas? é. Vamos lá. É, Eduardo, tem uma pergunta ali Hum. do Osmar e da Neide ali no chat. Ah, que bom. Obrigado. Eu não estava acompanhando o chart. Pode fazer para mim, se você puder. Tá, o que essa pessoa difícil pode estar sentindo e não dizendo que está influenciando nesse comportamento? Então, essa é uma pergunta extremamente pertinente e obrigado por ela existir aqui. Muita coisa pode estar acontecendo, porque todos nós somos difíceis em algum momento. Quando nós estamos com dor, nós somos pessoas difíceis. Quando nós estamos desamparados, somos pessoas difíceis. Quando nos sentimos sozinhos, somos pessoas difíceis. Então, entender e identificar com clareza, e uma das maneiras mais fortes é se interessar verdadeiramente pela pessoa. Então, esteja presente, faça perguntas, entenda, não tente ajustá-la, tenta compreendê-la primeiro. A primeira fase de todo o processo corporativo no mundo é identifique as questões. Então, faça uma avaliação
Não dá para você chegar no médico e falar, tô com dor. Ele fala, onde? Não sei. Então, é importante identificar. Então, faça perguntas, tente esclarecer primeiro, se interesse verdadeiramente, e aí sim você vai conseguir tratar. Porque pode ser melancolia, pode ser problemas pessoais, pode ser problemas de saúde, pode ser problemas financeiros, pode ser uma série de coisas. Tá? Espero ter respondido a questão aqui. E lógico, eu me coloco à disposição se for necessário. Pessoal, agradeço a oportunidade. Eu vejo que é um conteúdo bastante extenso, mas ele é extremamente necessário. Me coloco à disposição sempre que a gente precisar, porque é como eu quero, como eu sempre digo, né? A gente precisa lembrar que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. O Eduardo não é bom o suficiente se não tiver uma boa equipe, uma boa pessoas ao lado dele. Da mesma forma que a Cíntia, talvez, talvez não, com certeza será uma grande gestora porque ela tem boas pessoas ao lado dela. E se por algum motivo tiver algum tipo de descontentamento, significa que ela precisa ter apoio, ela precisa ter ouvidos, ela precisa ter pessoas que estão engajadas no movimento junto com ela. Porque uma pessoa só não faz uma regência completa. Uma equipe faz um grande campeonato, uma grande luta, uma grande vitória. Perfeito? E muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado verdadeiramente pela oportunidade que foi me concedida. Me perdoem o adiantado da hora, mas eu gosto de entregar as coisas com excelência e com qualidade. Espero ter atingido esse objetivo com cada um de vocês. E parabéns pelos 119 membros dessa sala que estão aqui presentes e estão se esforçando para serem melhores líderes com mais qualidade. E que a jornada de vocês nessa semana seja brilhante, vigorosa e que traga bons frutos, não somente para vocês, mas para toda a governadoria. Muito obrigado. Tem que ver, né? Todo mundo batendo palma. Obrigada, Eduardo, mais uma vez. Desculpe até eu ter dito que sou muito. Nós vamos dar sequência aqui. Você também tem o seu compromisso aí familiar, né? Mais uma vez agradecer de coração sua disponibilidade, sua dedicação, o seu tempo, o seu talento para estar aqui conosco, né? E realmente, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. É Se não verdade. fosse você, essa sala não estaria talvez tão cheia, né? Obrigado. Muito obrigada de coração e o seu certificado de participação como instrutor você vai receber logo, logo, tá bom? Estou muito grato, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Gratidão de Sinta coração. que a sua regência seja brilhante, você é uma pessoa iluminada, é um marco na trajetória do Lions. Teremos a primeira governadora tão jovem quanto você, e eu tenho certeza que a sua regência será brilhante e me coloco à disposição no momento e a hora que você precisar, sempre que você necessitar, estou à sua disposição para poder contribuir com o LB4 e com todas as pessoas que aqui se fazem presente. Muito obrigado. E eu peço Obrigada, licença Eduardo. e desculpa pela minha ausência no restante da nossa jornada aqui. Depois eu vou fazer questão de ver aí o vídeo de vocês aqui que fica gravado, tá bom? Medeiros, depois me manda. Obrigadão. Tchau. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigada a todos. Agora nós teremos a apresentação pela nossa DGE, companheira Cíntia, governadora eleita do Distrito LB4 para o ano leonístico 25-26. Companheira Cíntia, pode compartilhar a tela e você tem agora o seu tempo para fazer sua apresentação. Tá aparecendo aí, pessoal? Tudo certo? Já, já. Ok.